Olá, buenas tardes, buenas noches casi, não? Está frio aqui em Argentina e graças a Deus, porque me encanta todas as estações. Bueno, nosotros estamos hablando da vontade de Deus, que é o reino de Ele. Existe o reino deste mundo e o reino de Deus. E o reino deste mundo está ligado, está conectado com a vontade humana. Não? E as pessoas que estão debaixo da lei do pecado, que estão debaixo desta esclavitud, é porque não aceitado aún em receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque seguramente é haver alguma pessoa ou coisa como seu Salvador, quizás sua família, quizás seu sonho, quizás sua vontade seja parte de seu Salvador, como se fosse seu Salvador. Então, a Bíblia diz assim, no livro de Romanos, capítulo 5, aliás, capítulo 8, versículo 5, porque os que vivem conforme a la carne, ponem la mente en las cosas de la carne, pero os que vivem conforme ao Espírito, en las cosas del Espírito. Então, muitas pessoas estão escravas do pecado porque elas estão conectadas em sua mente com o pecado. Então, hablam mal, têm malos ojos, hacen intrigas, discussões, dissensiones, peleas, envidias, celos. Por causa dessas coisas, as pessoas põem a mente de ela em sua sugestão, em sua opinião, em sua maneira de ver, em sua crença. Então, ela não se sujeta à vontade de Deus. Não tem como nascer de Deus uma pessoa que alaba suas costumes, que lhe gusta do pecado, que lhe gusta suas crenças, que lhe gusta, que defende suas crenças. Essas crenças que está de acordo com sua maneira, com sua vontade, não está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é os pensamentos de Deus, são os pensamentos dele. Porque os que vivem conforme a carne, ponem la mente nas coisas da carne. Então, que coisas da carne seria? Chisma, habla de los demás, não está de acordo, tem dentro de si tem uma impugnância contra aqueles que falam a verdade, aqueles que têm disciplinas, que se disciplinam e que ensinam a ser disciplinado. Então, os que vivem conforme a carne, eles põem na mente, ou seja, eles alimentam na mente deles as coisas da carne. Pero os que vivem conforme ao Espírito, nas coisas do Espírito. Então, estão pensando nas coisas do alto. Habla sobre isso. Cuida das pessoas com carinho, porque eles entendem o valor de sua própria alma. Então, não só cuida dela mesmo, como também em sua convivência com outras pessoas. É saudável, é buena, porque ela reflexiona, tem
Está difícil hoje de falar espanhol, pero vamos allá. Quando a gente pensa nas coisas do alto, dos pensamentos de Deus, ela tem prazer de falar sobre isso. Ela tem experiências, porque imagínate, se eu penso nas coisas de Deus, em seus mandamentos, em como eu devo estar, quando eu observo a mim mesma, porque eu valoro o que eu he aprendido, o que Ele me ha ensinado, o valor de minha alma. Então, eu vou ter este prazer de ler a Bíblia, vou ter prazer de buscar de Deus. Não será uma religião que deve cumprir-se todos os miércoles, todos os domingos. Não é cumprir uma ida à igreja. É você desfrutar de ir à igreja, porque leva bem seu espírito, sua mente. Você quer aprender, você quer falar sobre isso. Por exemplo, sempre quando eu vou almoçar, em minha merenda, no momento que eu estou com meu esposo, nós outros sempre estamos querendo falar sobre algo que Deus nos falou. Às vezes na noite conversamos, ou sobre a reunião, o que chamou minha atenção, o que Deus falou comigo, como foi a reunião. Ou seja, não é assim, eu vou e cumpro minha tarefa, ele faz sua tarefa, e sabe, ele predica o que ele já sabe, e eu vou para cumprir, porque eu sou a esposa dele. Não. Nós outros temos prazer em o que hacemos, porque recebemos cuidado do próprio Deus. Nós outros temos as reuniões de pastores, desfrutamos desta reunião, deste cuidado. Temos as reuniões de obreiro, também eu desfruto das reuniões de obreiros, também desfruto das reuniões de membros. Eu desfruto das reuniões do autoajuda. Eu desfruto de todas as reuniões que eu participo quando eu vou a outro país, a uma reunião, inclusive a um evento. Eu desfruto. Eu realmente não estou aqui simplesmente por estar. Eu estou aqui porque eu quero o que Deus tem para mim. Então, este pelo hoje, perdona-me, gente. Porque a mente posta na carne é muerte, pero a mente posta no espírito é vida e paz. Então, às vezes, a pessoa ela vive enferma, vive com dolores. Às vezes, seu corpo sente do que você traz para ele. Se você traz preocupações, se você traz este pelo aqui hoje, se você traz assim enojos, ódio, medo, tudo isso você añade a seu corpo. Tensión, mal, le hace mal a su cuerpo. Entonces, no solamente en cuestión física, pero usted se pasa a ser una persona triste, que se ve en el rostro de mucha gente que dice ser de Dios, pero su rostro no testifica esta alegría, esta vida, testifica sobre muerte, de angústia, de depressão, de inseguridade, de muitas coisas, não? Porque a mente posta na carne é muerta, e é justamente isso. Se você tem a costumbre de quedar lleno de dúvida, insegura, sempre pensando mal de ti mesmo, da vida, do dia de amanhã, que eu não sei, que eu não posso, isto não combina com vida,
No. Isto combina com muerte, porque a dúvida é um resultado de muerte. Você vê uma pessoa com dúvida feliz, em paz? Não. Perturbada, preocupada, ansiosa, nerviosa. Então, porque a mente puesta na carne é muerte, pero a mente puesta no espírito é vida e paz, já que a mente puesta na carne é inimiga de Deus, porque não se sujeta à lei de Deus. Então, aí está. Ayer falei sobre mim, não havia lido esses versículos aqui, e eu falei sobre que enquanto eu me gostava de Chico, solteira, não? Eu era solteira, jovencita, estava na escola. Enquanto eu gostava de Chico, eu não nascia de Deus. Eu era uma pessoa artificial entre eu e Deus. E eu não pensava que eu estava sendo artificial, pensava em modo de pensar, era que era verdade o que eu dizia para Deus, mas eu não me dava conta do que eu era. Por exemplo, se viernes era o pior dia e domingo eu ia estar na igreja, então se domingo eu não tinha alegria, eu não tinha prazer no que eu fazia com Deus, não. Mas eu me auto-enganava com isso. E eu não quero que você tenha este engano de pensar que você é de Deus quando você não é. Porque enquanto eu pensava que era hasta de Deus, eu não observava os frutos de minha vida. E havia essas partes que eu tinha prazer nesse tipo de las cosas, de gostar do tipo de escola. Eu nunca falei com ele, nunca me acerquei a ele, porque eu sabia que estava mal. Pelo só hecho de que eu gostava de ele, eu alimentava esses pensamentos de gostar. Então, quando disse assim, já que a mente puesta em la carne é inimiga de Deus, porque não se sujeta à lei de Deus, não se sujeta à disciplina, porque a lei de Deus é a disciplina que hace bem. E se nós formos nos versículos anteriores, que diz assim, versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida que está em Jesus, te ha libertado da lei do pecado e da morte. Então, quando se habla, quando eu lo he aceptado, a palavra de Deus que me disciplinou, que me ensinou a abandonar o pecado, a deixar as coisas malas, a não alimentar as coisas que antes eu alimentava, quando era mundana, quando eu não creia em Deus. E nessa época que eu disse que eu gostava de Chico, estava na escola, eu era mundana, porque a mim me gostava de alguém que não tinha nada com Deus. Então, voltando ao versículo que nós estávamos, já que a mente puesta na carne é inimiga de Deus, porque não se sujeta à lei de Deus, pois nem sequer pode hacerlo. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, eu já vi pessoas lutando e dizendo assim, várias vezes, eu estou lutando. Você está lutando? Será que você está agradando sua carne? Porque essa luta nunca termina.
Eu sei que enquanto nós estamos neste mundo, vamos estar sempre tendo que perseverar até o fim. Mas você tendo a mesma luta. É porque, será que você não está gostando, alimentando no que você disse que é uma luta? Porque quizás você não está em Cristo Jesus, você tem um inimizade com Deus. Você não se sujeita à vontade de Deus. Você não lhe gusta da verdade. Você não quer Jesus. Você quer o mundo, você quer os prazeres que o mundo lhe causa, a mentira, as coisas, a pornografia, noviazgo indevido, conversações indevidas, amistades. Então, sua mente igual, podemos dizer aí, conversações. Sua mente igual à direção que você vai. Sua mente igual ao que você alimenta. Por isso que está em peça este capítulo dizendo que quem está não há agora condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não está em Cristo Jesus. Você está na carne. Os que não andam conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Então, há uma diferença. Há pessoas que vivem caminhando, andando na carne. Vivem igual ao mundano. E há aqueles que vivem de acordo, andam conforme o Espírito. Que é guiado. Quando Deus habla a pessoa, ele ensina, ele diz, mira, você tem que fazer assim. Ele habla, o Espírito habla, o Espírito Santo habla a mim. Então, parece que muita gente quer combinar a vida mundana com o Espírito Santo, mas não existe amistade acá. Ou você é de Deus ou você não é. E se você não é de Deus e disse que é de Deus, você está alimentando na maneira de que você vai quedar sempre no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, nunca vai vencer na vida. E este vencer é a salvação. Né? Você prosperar, cargos da vida, não. Eu estou dizendo de salvação, de você ser uma pessoa equilibrada, de você ter vida com Deus, ver como Deus vê. Então, neste versículo, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está na carne, você não vai agradar a Deus de maneira nenhuma. E aonde você diga, eu sou de Deus, eu sou bautizado com o Espírito Santo, todo nesta vida, do que uno sembra, cosechará. Você vai cosechar do que você ha sido. Quando eu estava nesta maneira, com amistade, antes de conhecer Jesus, solteira, com amistade com o mundo, me gostava das coisas do mundo, alimentava isso. Eu não pensava em agradar a Deus. Eu cumpria coisas na igreja. Eu ia à reunião, eu orava, eu buscava, eu chorava, mas eu não amava a Deus. Mas quando eu me di conta que quem eu era, em quem eu era, nas eleições que eu havia tomado em minha vida, pensando que eu era de Deus e na altura, quando eu me di conta dos resultados, que a hora eu estava indo para outro país, solteira, e carregava comigo aquele vazio, aquela tristeza, aquela necessidade
de que eu nunca havia visto que eu um dia ia terminar isso. Ia terminar, aquilo não ia continuar, aquilo não ia trazer vida para mim. Quando eu me di conta disso, então eu não queria mais. Foi eu que não quis mais estar com o mundo. Eu que tomei esta decisão. Nada me empurrou, nada me incentivou. Eu me di conta que minha vida não era vida. E foi quando eu falei com Deus. E neste dia que eu conheci a Deus. Ou seja, se uma pessoa não reconhece, queda enganando, não observa quem tem sido, você vai deixar passar o tempo enganando-te. Inclusive, estamos em épocas de espírito enganador. A maioria das pessoas não gosta da mentira, não gosta da verdade, não querem observar os frutos, ou seja, as consequências, os gostos, os desejos, os prazeres, as vontades. Não querem observar isso. Dizem que querem a Deus, mas dizem de la boca para fora, porque na realidade, ele não lhe gusta nada de Jesus. Ele não quer nada que fazer a obra de Deus. Ele disse que quer fazer a obra de Deus porque lhe gusta a alguém que quer fazer a obra de Deus. Então, as pessoas são inclinadas a ser a maneira de elas. Tentam enganar a Deus. Mentir para elas mesmas. Pensando o seguinte: Deus e o diabo não o vê. Ou seja, ela está arriba de Deus e o diabo. Não? Ela tem mais tempo de vida do que o diabo e Deus. Gente, racione. Enquanto você não observar os frutos de sua vida, o que has vivido, quando você se dá conta dos gostos, seus desejos, sua forma de atuar tem a ver com o que você disse. Será que o que você disse é uma mentira? Porque os que caminham, os que têm a mente posta na carne, é inimiga de Deus. Você tem este conflito com a verdade. Uma repugnância quando alguém tem que dizer a verdade para ti. Você não quer dar satisfação a nadie, porque você quer fazer a vida de sua maneira. Porque não se sujeita à lei de Deus. Pois nem sequer pode hacerlo, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, seja honesta contigo mesmo. Hable a verdade para que você conozca a Deus. E não te enganes. Que Deus lhe bendiga a todos. Amanhã estaremos aqui.